Boa tarde, presidente. Boa tarde, Vaguinho. Queria começar com o presidente. O tamanho da frustração, acho que não preciso perguntar, que foi para todos, né? Mas eu queria ouvir de você, presidente, o que fica de aprendizado desse ciclo. Eu entendo o ciclo começando na Copa Santa Catarina do ano passado, desde a montagem, comissão, elenco e tal, e o desfecho no final da Série D. Queria ouvir de ti qual é o aprendizado desse ciclo. Boa tarde, Jean, boa tarde a todos. Não, realmente, Jean, foi uma frustração muito grande, né? Muito grande, a gente se preparou muito. Esse ano nós gostaríamos muito de ter esse acesso à Série C, a gente sabe disso, mesmo trabalhando há muito tempo. A gente sabe que todo o nosso trabalho é voltado para o Campeonato Brasileiro. A gente sabe da importância que é o catarinense, a gente gosta do catarinense, queremos ganhar o título catarinense, mas a gente sabe para o clube ter um aumento na sua carga desportiva, ele precisa subir as etapas do brasileiro. A frustração foi grande. A questão do aprendizado, né? A gente sabe que o futebol é bola na rede. Nós trabalhamos, a gente fez um catarinense que faltou algumas peças, a gente veio reestruturando, a gente fez um catarinense, uma Série D, que você pode ver qualquer jogo que você jogou, qualquer jogo que nós jogamos, qualquer um, dentro de casa ou fora de casa, a gente não foi para buscar um empate ou perder de menos. Todos os jogos a gente sabia que tinha possibilidade de ganhar. A gente montou um elenco para buscar sim esse acesso. Houve uma frustração muito grande pela forma da derrota. A gente, duas situações que eu falei de aprendizado, todo jogo é importante, né? Principalmente isso, nós aprendemos isso, os jogadores aprenderam isso, por causa que quando você consegue no primeiro turno ter uma posição melhor, ficar entre os 4 você classifica, mas você sabe, quando você fica nas primeiras colocações, você acaba pegando os adversários, vamos dizer, não tão fortes. Então você tem uma possibilidade, além de decidir em casa, de poder pegar elencos não tão qualificados como nós pegamos, né? Mas a gente viu a questão do Inter de Limeira. É uma situação triste, né? A gente em casa jogamos de igual para igual, lá tivemos um campeonato uma partida, vamos dizer assim, dos sonhos, né? No início. Você faz no gol no início, você tem um zagueiro dele que incomodava muito, se lesiona, você tem um atacante deles que incomodava muito, é expulso, técnico, não precisa falar, que é uma ótima figura na lateral do campo, que é expulso também, eles ficaram à deriva e a gente não soube aproveitar. Então, é um aprendizado que quando você tem a oportunidade de, entre aspas, matar o adversário, você não pode deixar isso passar, né? Que senão ele se levanta e acaba te matando. Então, a gente sabe que o campeonato, ele começa no primeiro jogo. Você, tendo a oportunidade de matar, vai matando. Então, a gente sabe que investimento é necessário, né? Confiança, principalmente. Mas sabia que o futebol tem disso hoje, ó. A gente sabe que tu não pode deixar de ter tua resiliência. Não é porque você deixou de ganhar o título, deixou de ganhar o acesso, estava tudo errado. Você precisa fazer alguns acertos, alguns consertos, mas seguir adiante. Esse é o aprendizado que nós temos, né? A gente sabe que tem que haver algumas mudanças, mas nem tudo está errado. Só para complementar a questão do aprendizado, presidente, não precisa citar nomes agora dos profissionais que passaram aqui, mas qual que é a importância de começar o ciclo com um técnico experiente, como é o professor Vaguinho? Você acha que o Vaguinho foi uma boa escolha? Com certeza, talvez se ele tivesse chegado antes. E você acha que pela transparência que o Vaguinho é, pelo profissional que ele é, se eu fizesse uma proposta quando ele estivesse no Confiança, ele ia largar o Confiança e ia vir para nós? Ou você acha que quando eu estava com o técnico, confiava muito no Christian, correto? E eu não via no mercado um técnico que pudesse substituir o Christian. E eu te esperar o momento certo. Então, eu não tinha, vamos supor assim, eu não poderia, hipótese alguma, ter feito uma proposta ao professor Vaguinho ou a outro técnico que estava vamos supor, alinhado, que a gente traria ele. Não tenha dúvida, presidente, eu não quero me passar porque não é um debate, uma coletiva, né? Mas a minha referência é com o início desse ciclo. Eu me referia a iniciar o projeto de uma Copa Santa Catarina com um técnico experiente, que na minha opinião foi um erro não iniciar assim. Não fosse o professor Vaguinho, fosse outro técnico que eu, na minha avaliação, o desfecho final, ele tem muito a ver com o início do ciclo, entendeu? Perfeitamente, faz parte do aprendizado. Quando o futebol, ele traz isso, né? Quando você, vamos supor, tem uma escolha ou erra numa escolha, não é tão simples fazer modificação. Você vai mudando. Como você falou, muitos não se agradaram com o técnico que veio na Copa Santa Catarina. Houve um vice-campeonato. Muitos ficaram felizes com o início do campeonato com o Eduardo. Depois houve a mudança.
né? A gente foi obrigado a fazer a mudança para não ter o descenso no Catarinense. O Christian veio, fez o papel dele, que era o que nós precisávamos, né? Veio um técnico que ganhou do Barra, empatou com o Criciúma, ganhou do Figueirense e acabou não tendo bom jogo contra o Santa Catarina. Concordo com você. Havia um desejo de mudança? Havia um desejo muito grande de mudança para a Série D. Nada contra o profissional Christian, mas havia uma vontade de mudança. Mas no momento não havia quem nós trazermos, quem a gente queria trazer por trazer, mas ia fazermos isso, entendeu? Tanto é que quando o professor Vaguinho foi desligado, no mesmo dia a gente conversou, acertou e trouxemos eles. E isso lembrando que a gente acabou fazendo, que não é fácil, tá? Não é fácil para um dirigente fazer uma troca de técnico depois daquele jogo Marcílio Dias e Guarani de Bagé, que foi um jogo que estava em 3-1, o técnico consegue fazer suas modificações, empata um jogo heróico, vamos dizer assim, foi um jogo muito difícil, era difícil ganhar do questão do Guarani. Mesmo assim, a gente optou, sabendo nossa estratégia, nosso planejamento, que a gente queria sim estar aqui contando com o Vaguinho e não perder uma oportunidade. Mas eu concordo com você que o futebol, como eu falei para ti, o início, às vezes, ele determina como vai ser o fim, né? Você tem que ter um bom planejamento no começo, porque às vezes as mudanças do decorrer do campeonato não surtem tanto efeito. Boa tarde, professor Vaguinho Dias. Boa tarde, presidente Tarcísio Guedin. Vinícius Krieger, da Univale FM Rádio Web Catarina. Também gostaria de iniciar com uma pergunta direcionada ao presidente Guedin. Uma pergunta que não é tão fácil de se responder, até um pouco dura, e não é apenas por quem está dentro do clube, também por parte dos torcedores, por membros da imprensa, e é uma inquietação de todos, e eu gostaria de fazer essa pergunta para também escutar a sua resposta. Mas antes disso, reconhecer todo o trabalho que vem sendo realizado administrativamente dentro do Marcílio Dias nos últimos anos, não apenas sob o teu comando presidencial, Tarcísio Guedin, mas também do Ercílio de Mello, do Lucas Brunet, que conseguiram tirar o clube dessa situação em que se encontrava, né, uma situação muito difícil em que estava o Marcílio Dias. Entretanto, dentro de campo, acredito que o torcedor esperava resultados, muitas vezes, diferentes, né? Algumas conquistas. E acabou que no último final de semana nós tivemos um clube vizinho, recém-chegado ao futebol, que é o Barra Futebol Clube, conseguindo seu acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. E agora, numa Série C, se encontra também com outro vizinho do Marcílio Dias, o Brusque, outro time também novo, de 37 anos, que até está na briga para poder subir para uma Série B de Campeonato Brasileiro. A minha pergunta é, o acesso do Barra deixa algum tipo de lição ou reflexão internamente no Marcílio Dias para o futuro do clube? Para que erros que foram cometidos recentemente, no passado do clube, dentro de campo, na gestão do futebol, não venham a ser cometidas, para que o Marcílio Dias venha a conquistar uma grandeza maior nacionalmente, e isso seria por meio de um acesso. A gente entende a Copa do Brasil, que o Marcílio Dias teve uma participação muito grande, confronto contra o Vasco da Gama, classificação para uma segunda fase, jogo lá em Maringá. Entretanto, o torcedor quer muito esse acesso. Então, fica uma lição ver esses adversários vizinhos nascendo no futebol e muitas vezes ultrapassando o Marcílio Dias nesse cenário nacional. Boa tarde. Boa tarde. A sua pergunta é a própria resposta, né? A gente enaltece muito o Barra, e tem que enaltecer mesmo. Ele tem um bom patrimônio, ele tem uma boa estrutura e ele veio de um excelente acesso. Acredito que eles devem estar muito felizes com essa Série C. Mas vamos lá, você mesmo falou, o Barra tem 13 anos, o presidente do Barra tem 13 anos na gestão. O Brusque subiu, pegou a Série B. O Danilo ficou 20 anos na gestão, né? Eu pego um clube de 106 anos, correto? Se você analisar, porra, Guedin, a gente precisa de um acesso, concordo, eu quero ser campeão catarinense, eu quero ter um acesso à Série C. Mas falta 4 meses para eu completar 2 anos de mandato, né? Foi um mandato que não teve tantas glórias, mas eu fui campeão catarinense, fazendo meu mandato, tá? Fui campeão da Copa Santa Catarina, fui vice-campeão da Copa Santa Catarina. A gente fez um primeiro turno do Catarinense em 2024, né? Que disputamos até o último jogo. A liderança, acabamos perdendo no mata-mata para o Brusque, depois tivemos e conseguimos recuperar o acesso à Série D do Brasileiro, né? Claro que a gente sabe que a gente precisa de mais, né? Mas como eu falei para você, nós não temos como você falou, pegamos um clube, precisou sanar o clube, pegamos um clube descrédulo, pegamos um clube totalmente sem credibilidade. Ou seja, a gente vem resgatando isso. É óbvio que a gente olha para o vizinho e fala, pô, o vizinho numa Série C, o outro vizinho numa Série C, nós queremos isso. 2020 batemos na trave,
Poderias muito bem estar na Série C também. O que eu quero dizer é o seguinte, é todo um trabalho sendo planejado, né? Hoje em dia, o Clube Marcílio Dias, a gente, sem ser SAF, para você ter uma noção, a gente conseguiu nesse ano, só de patrocinadores, mais de 10 milhões de investimentos, né? Para botar dentro do futebol. Isso é difícil fazer. Isso é credibilidade. Isso é o torcedor vendo, o empresário vendo que o clube cada vez mais está se engrandecendo. É lógico, novamente eu falo para você, que é difícil. É frustrante um pouquinho para nós assim, ver um Barra numa Série C, ver um Brusque numa Série C, como já teve ascensão na Série B. Nós também queremos isso. O que nos conforta é que nós temos uma certeza, que nosso grupo que tem a resiliência, nós vamos chegar lá. Se não for esse ano, vai ser ano que vem. Se você pode notar, qual foi a última vez do campeonato? O último campeonato dos últimos 8 anos, vamos dizer assim, tirando fora 2023, que nós já entramos no Catarinense brigando para buscar o título. Saímos numa semifinal, saímos nas quartas de finais. Só em 23 brigamos para não cair. Entendeu? Esse ano, novamente, foi difícil o campeonato para todos. Buscamos a quarta de finais. A gente buscou, foram últimas 3 Copas Santa Catarina, 2 títulos e um vice-campeonato. É difícil chegar, é difícil ser campeão. E ano que vem, mais uma vez, nós estamos se estruturando, nós vamos sim entrar para ser campeão. Esse ano, novamente, vamos entrar para ser campeão. Mas se você ter uma noção, ano que vem nós vamos disputar possivelmente com 2 clubes que vão estar na Série A. E tu pode ter certeza, nós iremos disputar buscando a parte de cima. Mas, novamente, não vai ser fácil. Esse ano, a Copa Santa Catarina, nós temos um elenco totalmente forte, totalmente preparado. Foi feito já até com alguns contratos, como todos sabem, já foi feito até 30/11. Uma carga pesada, mas nós temos a convicção que esse grupo vai buscar o título. Não posso garantir o título para você, né? Até muitos ficaram preocupados com a chave que nós ficamos. Eu estava tranquilamente sabendo que o nosso elenco ele tem capacidade e vai passar de fase. Então eu falo para você, eu sei que é frustrante, mas lembra, o Marcílio tem 106 anos. Se tu olhar para aquela placa lá de trás, onde está escrito Marcílio campeão em 63, quando foi campeão demorou 19 anos para eu nascer. Depois que eu nasci, já faz mais de 40 anos, ou seja, são 60 anos antes do último título. Então nós temos que entender que o Marcílio ele tem 106 anos, mas a reestruturação está sendo feita nos últimos 8 anos. Eu digo uma coisa para ti, perguntar para qualquer pessoa, às vezes é muito mais fácil tu construir um prédio novo do que reformar um prédio. É complicado reformar um prédio, mas nós temos uma resiliência e nós temos uma certeza que nós vamos dar a volta por cima e o torcedor pode ter certeza, todos os campeonatos que nós vamos entrar para buscar o título. O ganhar ou não faz parte do desportivo. Mas a convicção, junto com nossos empresários, torcedores, nós vamos sempre sim buscar o acesso e buscar os títulos. Vaguinho, primeiramente boa tarde. Arthur Henrique da Univale FM e Rádio Web Catarina. Nas últimas 3 temporadas você esteve à frente do Marcílio Dias em 3 competições e em 3 cenários diferentes. E sempre conseguiu entregar grandes resultados. Quais valores que você vê no atual elenco para poder conseguir os mesmos êxitos da Copa Santa Catarina de 2023 e do Campeonato Catarinense do ano passado? Boa tarde a todos. Eu queria também entrar na pergunta do Jean e depois do Vinícius. Concordo plenamente com você, Jean. Eu acho que o início é a Copa Santa Catarina para terminar um provável acesso. Se não passar por esses campeonatos e você estar preparado, você pode até brigar na Série D, mas você não vai brigar grande para chegar em algum lugar. O aprendizado sempre vai ter. E eu acho que para esse ano nós aprendemos também. Então nós estamos tentando fazer a Copa Santa Catarina realmente já uma estruturação total de time, nós estamos falando dentro de campo, para que ele possa no estadual já estar bem e já engatar a Série D, se assim a gente tiver essa vaga. Quando eu voltei aqui e nós tivemos que fazer totalmente uma nova equipe, que foi em 23, ali foi difícil. Porque nós tínhamos um atleta contratado que era o Juninho Tardelli, mas ninguém. Então nós começamos do zero, mas naquele momento nós já pensamos em como ia ser o estadual. E não conseguimos, se eu não me engano, 50% ou 60% do elenco da Copa Santa Catarina estar no estadual. E fizemos um estadual muito bom. Felizmente, perdemos nos pênaltis para o Brusque. E não tinha calendário, não tinha o brasileiro. E aí muitos desses atletas acabou desfazendo, eu acabei indo para um outro clube e eu imaginava que fosse voltar para a Copa Catarinense para justamente
dar uma continuidade e naquele momento não houve o acordo, o acerto. E fiquei preocupado, como que seria, principalmente dentro de campo, que a gente tem a experiência que você citou, de como tem que fazer e principalmente como conhece o Marcílio. Então, para esse ano, a nossa ideia, nós temos uma base já. Essa equipe que disputou agora uma Série D foi uma equipe forte, que nós conseguimos jogar de igual para igual com 2 que tiveram acesso, a Inter de Limeira e o Barra. Nós jogamos, na minha modo de ver, até melhor que eles. Então nós temos uma equipe boa. Dentro dessa equipe, nós já estamos preparando ela para o estadual. E essa preparação, ela parte da seguinte maneira. Vaguinho, eu tenho um atleta aqui que agora encerrou o campeonato da Série C, encerrou aqui um campeonato da Série D, e temos a Copa Catarinense, ele vai servir você para a Copa. Ótimo, ele até me serve. Então vamos fazer um contrato para o estadual. Não, no estadual ele fica aqui com a gente. Falei, então não. Nós queremos aqui um atleta que já venha para o estadual. Então hoje, quando me perguntam qual a posição carente, eu falei, carente nenhuma, mas para o estadual todas. Eu quero todas. Se nós encontrarmos hoje um atleta que a gente entenda que possa vir para a Copa e que vai ser, no nosso modo de enxergar, titular no Catarinense, nós vamos trazer. Então nós estamos abertos às contratações. Nós estamos abertos a toda e qualquer pessoa que venha e ofereça algum atleta no primeiro sentido, que ele esteja livre, que a gente entenda que sirva e o perfil financeiro que o clube pode pagar. Então esse é o aprendizado. A equipe vai ser montada já pro ano que vem, mas ela vai disputar um campeonato. E se ela estiver boa, ela pode ganhar um campeonato. Então nós estamos firmes nessas contratações, buscando nomes, querendo nome, mas ao mesmo tempo nós temos um elenco. Porque desses que saíram agora, que rescindiram o contrato, são atletas que no nosso modo de ver, nós poderíamos ter liberado e tinha que liberar. E atletas que voltaram, o Zé Eduardo, o próprio Felipe Manuel, o Gerson, lateral esquerdo, um garoto que é da base, são atletas que fazem parte do que eu penso na história do Marcílio com a gente. Então, esse aprendizado de já montar a equipe estadual e o estadual já estar numa Série D é um grande aprendizado e não vamos errar. Nós vamos tentar fazer dentro do perfil, mas jogadores fortes, jogadores bons, para a gente disputar realmente o Catarinense, para brigar lá em cima, para a gente buscar o título. Então, hoje, buscar o título. Eu estou falando hoje, buscar o título. Então, essa é a ideia nossa. Em relação ao que você disse, Vinícius, em 2018 eu cheguei aqui. Você tinha 11 anos de idade, é isso? Não? 10. Você tinha 10 anos de idade. E quando eu chego aqui, as minhas entrevistas, o Jean fazia parte, o Jânio, me lembro do Jânio aqui, e quando nós tivemos acesso, eu dizia o que estava acontecendo com os clubes, não só em Santa Catarina, mas os médios pequenos, que era se preocupar com a estrutura física. Você ter uma boa sala de musculação, né, que hoje se fala uma academia, um refeitório para você poder ter os atletas alimentando, você saber o que eles estão alimentando, mas ter campos para treinar, principalmente porque aqui, principalmente em Santa Catarina, chove muito. E muitas vezes um campo emprestado, se chove, o cara não te empresta. E aí você não tem como trabalhar. Essa era uma dificuldade muito grande. E essa estrutura, ela vai te dar o resultado. Não tem prova maior do que o Barra. A estrutura que eles têm em mãos, a estrutura que o Barra tem, se eles fizerem tudo correto, com pessoas certas, sobe. Porque ele te dá essa estrutura. O Brusque, eu fiz parte do acesso do Brusque, em todos os sentidos. E até em manutenção do Brusque para não cair. Essa situação do Brusque, ela é diferente do Barra. Ela tem uma estrutura razoável, mas tinha. Tem o campo de CT, que tem 2 campos. Uma academia que é próximo, muito boa. E as refeições, elas são feitas lá em restaurantes. Cada atleta come-se em um restaurante. 3 atletas em um, 3 em outro. Então tem uma estrutura que te oferece uma situação muito boa. E o que o Brusque fez de muito importante para o acesso, manutenção de uma base. Se você pegar atletas que quando subiram comigo, eram atletas que estavam há 3 anos no clube. Então ele tinha uma base, Barra estrutura, Brusque base e financeiramente em dia, tudo em dia. Então isso te dá condições de trabalho. Quando eu venho para o Marcílio em 18, que nós tivemos o acesso, as dificuldades financeiras não era com o momento, era com o passado do Marcílio. Com a estrutura que infelizmente nunca se pensou,
não tinha, e principalmente justiça do trabalho. Então, o que essa diretoria propôs? Tem que apagar esse passado e começar, a hora que tiver em ordem, pensar maior. Não tem como pensar em maior. Querer, ele é torcedor, o outro é torcedor, todo mundo quer. Mas o problema é que quando você está do lado de fora, não traz consequências às suas ações. Você pode falar, pensar, agir, mas tudo que está aqui dentro, qualquer ação, traz uma consequência, positiva ou negativa. E quando você depende do financeiro, ela piora. Porque você pode enxergar o que precisa, mas você não tem recurso para fazer. Então a situação do Marcílio, ela está gradativa. Porque quando eu me apresento em 23, que não tinha nada, nenhum atleta, me fizeram a seguinte pergunta, da maneira que vocês estão. O que você vê de diferente do Marcílio? Minha resposta era nada. Não tinha nada de diferente. De 18, 19 que eu havia passado, na pandemia que aqui esteve, e quando eu volto em 23, não tinha nada de diferente. Quando eu volto já, agora, ele tem muitas coisas diferentes. Nós temos um cruzeiro que pode se treinar a qualquer momento e o campo está bom. Tem o CT, que pertencia naquele hora do Brusque, tem mais um campo. Hoje nós temos, e isso ajuda demais, Itamirim, atiradores, o da federação, e a gente consegue pagar a CELD no chuva como nós fomos ontem. Que antes para pagar a CELD era uma dificuldade muito grande. E o nosso gramado. Você não deve ter visto, mas em 18, 19, o nosso gramado não era como é agora. E hoje nós temos um gramado, um campo muito bom. E o principal, internamente, nós temos hoje dinheiro para comprar suplemento, que é importante para o atleta, e nós temos um refeitório que é muito bom. A comida hoje aqui é de um restaurante. A comida que é oferecida, ela é para atleta. Antes era para nós, sedentários. Hoje é para atleta. Então o clube cresceu. Ele está avançando. Então o que acontece com isso? Quando vai avançando da maneira que está, e está em silêncio, e não aparece muito ao público, daqui a pouco ele vai aparecer com o resultado dentro de campo. Porque é de dentro para fora. Porque antes você não sabia quando recebia, você recebia em dia. Vamos receber, uma dificuldade. Hoje a gente sabe que vai receber. Hoje a gente sabe das receitas que tem. E a receita, ela aumentou, como ele acabou de citar, mais de 10 milhões, pela credibilidade da diretoria, de vocês da imprensa do que passam, porque se vocês passarem só coisas negativas, ruins, ou algumas informações que não chegam, como deve chegar ao torcedor e principalmente a uma pessoa que pode empreender, a um parceiro, você acha que ele vai estampar uma marca no peito de uma falência? Vai querer pôr uma marca de uma empresa que não é boa? Então, hoje, o que o Marcílio mais precisava, e infelizmente, às vezes que eu não estive aqui, infelizmente não consegui um calendário, é ter um calendário para você chegar e oferecer o que você tem. O teu nome, a tua marca, Marcílio, e do outro lado o empresariado, o comerciante, aquele que queira, vir e falar assim, eu quero estampar minha marca junto. Porque eu tenho uma TV, eu tenho uma rádio boa, eu tenho uma emissora, tenho uma internet, eu tenho onde aparecer, tenho resultados, e quando nós vamos para o jogo, a marca dele é vencedora, porque ganha. E isso está acontecendo com o Marcílio. Então a situação que o Marcílio passa hoje, ela é muito favorável a daqui a pouco ter o acesso. Ela é favorável a ter uma continuidade. Então por isso que eu falei que o Jean está coberto de razão. É onde inicia. Então nós estamos iniciando um trabalho para vir o catarinense e para chegar muito forte, mas muito forte, para um acesso. Se vai ser eu ou não, o clube permanece e vai ser forte. Então nós estamos num caminho muito bom. Eu quis responder as duas e qual foi a tua pergunta? Quais os valores que você vê no atual elenco para poder conseguir os mesmos resultados da Copa Santa Catarina de 2023 e do ótimo campeonato catarinense do ano passado? Eu acredito nesse grupo, pelo que eu tenho visto nos últimos jogos da Série D. Nós jogamos e tivemos, assim, em cima dos adversários, uma ascendência muito grande, muito forte. E estou vendo em treinamentos agora, porque quando nós voltamos, nós demos uma semana para dar uma zerada, porque todo mundo estava de luto. E quando nós voltamos, assim, ainda estava todo mundo muito cabisbaixo. O ambiente estava muito ruim. E agora começamos, está chegando próximo amanhã ao nosso jogo, eu já vi a maneira de treinar muito diferente. Então a nossa equipe ela está preparada para a Copa Catarinense. Se nós vamos conseguir os êxitos ou não, é o jogo que vai mandar. Mas que hoje eu garanto para vocês, torcedores que estão agora nos vendo, nós estamos preparados porque a equipe está forte e todos nós
estamos muito tristes pelo que houve e quer recompensar agora, trazendo um resultado que seja melhor. Queria falar de planejamento ainda, presidente, que eu vejo o professor Vaguinho falar já da formulação do time de 2026, então eu imagino a conversa de vocês já para que ele siga. E uma das coisas que é para o professor Vaguinho seguir é calendário. E eu te sinto tranquilo, presidente, uma pessoa tranquila nesse momento. Daqui a pouco tu já tem uma informação que a gente não tem ainda. Como é que está a conversa com a CBF para a relação dos clubes a mais para a Série D? Que eu tô vendo na tua cara e tá assistindo na tua testa que você já sabe que vai acontecer, só não pode falar ainda. E junto disso, eu queria saber da situação do Rafael Farias, que eu acho que trazer ele de volta foi corrigir uma injustiça no momento que não deixaram ele trabalhar direito, agora ele volta, mas eu queria saber como é que ele segue no trabalho e se ele de repente vai ser um surpreendente de futebol ou segue apenas com essa questão de mercado e como é que ele segue nessa estrutura. Então, João, embora tu desse uma cornetada em mim num programa aí, falando que estava o Beno, o D'Artagnan junto com o presidente da CBF, eu não estava junto, mas eu estava junto, né? A gente conversa, a gente foi na CBF conversar sobre isso. Já estamos falando sobre a questão da Série D, não só nesse mês, mas antes mesmo da nossa fatídica eliminação. Vem se falando muito nisso pela questão do calendário que esse novo presidente entende para o próximo ano. A tendência é os clubes, as federações que têm clube de Série A e Série B, que o campeonato seja um pouquinho mais curto, né? Com datas menores. Quando bota datas menores, a gente vê esse ano, a final foi no dia 20, foi isso? 20 de março, acho que foi isso, né? O calendário foi 20 de março, então, se tu tem um campeonato que você entenda que termina no início de março, você prejudica muito os clubes que não têm um calendário. Então, sim, há uma conversa, há um debate sobre a questão do calendário de quem vai ter Série D ou não do ano que vem. Nada oficial ainda, nós estamos sim na expectativa que pode haver uma mudança, né? E a questão que está tranquilo de não ter calendário é porque eu sei o elenco que eu tenho, né? Eu estou junto com o professor Vaguinho, nós temos uma plena convicção que podemos nessa Copa Santa Catarina sair vitoriosos e pelo menos conquistar o acesso à Série D. A questão do Rafa, ele foi, como você falou no início, né? Qual foi um dos aprendizados, a gente sabe que tem que fortalecer sempre o futebol, né? Realmente. Ele veio como head scout, como já uma função que ele sempre teve, como executivo também, mas conhecimento de jogadores, principalmente aqui na região sul, a gente vê que é uma região que tem bastante jogadores. Nós temos o Rafael, para ele ser o nosso, claro que a gente pensa, ele ser o nosso homem do futebol, né? Está como head scout, a gente vem conversando sim sobre a questão, ele e o Rômulo, a questão de ser o executivo de futebol. Já conversei com ele na semana passada, nós vamos ter uma conversa ainda esse mês para ver qual vai ser a função dele, se realmente ele vai ser o executivo de futebol, se ele vai ficar na questão do head scout junto com o Gustavo, junto com o Rômulo também. Isso vai ser decidido. Obviamente o Rafael é o nosso homem de confiança. Não fala em justiça, né? Eu acho que se você falar em justiça, eu acho que tem que ser falar de justiça fora da diretoria do Marcílio Dias, né? Em nenhum momento a gente pôs crítica ao Rafael no trabalho que fez aqui conosco, né? Foi uma decisão feita às vezes de troca ou não, mas não acredito em justiça. Eu acredito que é o futebol, né? Como a gente sabe que quem está dentro do futebol, às vezes a sua função é muito volátil, né? Às vezes um momento o pessoal ama o técnico, dá 2 jogos já não ama mais, né? O presidente quando é campeão é o melhor do mundo, o presidente quando é campeão é inexperiente, o executivo de futebol é um dos que mais sofre, né? Eu acho que qualquer contratação que ele faça que não tenha êxito, a crítica é muito grande. Mas o Rafael, nosso homem de confiança, acredito sim que nós vamos ter um futuro muito grande juntos. E nesse mês a gente define ele sobre a questão do executivo de futebol ou se continuar como head scout. Só para contribuir, eu entendi como injustiça, porque acho que o trabalho dele deu fruto para o profissional seguinte que acabou colhendo os louros. Mas acho que a gente pode ainda falar bastante sobre os insucessos e, de repente, num programa, presidente. Vamos falar um pouquinho de bola também, porque nessa semana o Marcílio estreia na Copa Santa Catarina e pega, a princípio, uma equipe de garotos do Barra. Eu queria ouvir de você, professor, lógico que é uma equipe de garotos, alguém pode dizer é a obrigação de vencer, mas queria ouvir de ti qual que é os cuidados que tem que ter com uma equipe de garotos que não tem obrigação nenhuma, e aí ela acaba entrando leve no jogo para dar aquela correria, né? Eu já estou alertando nossos atletas desde quando nós tivemos uma informação que poderiam, nesse primeiro momento, não ser inscritos a equipe que vinha jogando. E o Barra tomou a decisão correta, né? Eles estão agora para disputar, para ser um campeão de uma Série B, que é muito importante para o clube.
E outro, se ele tem um trabalho com esses meninos que sempre chegam sendo vice-campeões, têm feito boas campanhas, tem que dar uma oportunidade para eles terem essas minutagens, terem experiência, e daqui a pouco desses atletas serem muitos que estarem no grupo de cima. Então eu acho que foi muito assertivo do Barra. E se ele confia é porque ele tem um trabalho bom. E se tem um trabalho bom e vem vindo, é uma grande oportunidade para o menino. Então imagina, a gente fala menino, né, 20 anos, 19. Imagina esses garotos jogando agora uma Copa Santa Catarina contra o Marcílio Dias. Eles vão dar a vida, eles querem o máximo aproveitar. Então vai ser muito difícil. Já estudei a equipe, né, tudo que nós vimos ali junto com o nosso analista de desempenho, que é o Gustavo. Quem são os atletas, como são, como jogam, como é o treinador. Então eu vou passar, inclusive agora nós vamos fazer um treino pronto. Vou passar para os atletas os vídeos, para eles conhecerem os atletas que ali estão, para que a gente comece bem e comece ganhando. Então, eu acredito que seja uma obrigação, sim, mas tudo dentro do equilíbrio, tudo dentro do que tem que ser. E do outro lado vai ter uma camisa forte e vão ter pessoas que estão trabalhando. Mas as condições de se vencer, ela existe e nós vamos fazer de tudo para já estrear com vitória. Vaguinho, hoje completa exatamente um mês desde a fatídica eliminação lá na cidade de Limeira. De lá para cá, 31 dias, houve aquela primeira semana de luto, que assim foi denominada, né, para o tempo de descanso para os jogadores. Muitos treinamentos, um jogo-treino diante da equipe do Blumenau. Houveram 11 saídas, destas 11 saídas, 5 jogadores que foram relacionados até para o jogo lá em Limeira. 3 chegadas, 2 retornos por empréstimo e 1 contratação. Gostaria que você fizesse uma avaliação deste tempo, desde a sua volta ao Marcílio Dias nesta passagem, o maior tempo que você teve numa intertemporada agora para uma nova contratação e a sua projeção quanto ao desempenho do Marcílio Dias nesta Copa Santa Catarina. Em relação à primeira semana que nós tivemos, ela não foi de treinamento, mas foi de zerar e tentar fazer com que cada um viesse com uma cabeça um pouquinho melhor. Muito difícil. Então, entre aspas, você não perde aí esses 8 dias, né? Nós entendemos que foi importante, faz parte do processo para realmente voltar aos treinos. Quando nós voltamos aos treinos, as reuniões elas eram diárias sobre os atletas, sobre alguma possibilidade de saída, quem que nós entendíamos que poderia ficar, atletas que de repente não fariam mais parte de estar no estadual, e por isso vocês foram vendo as saídas. E as saídas não foram assim, nós mandamos embora. Foi de comum acordo, foi de entendimento, alguns até chegaram e pediram. E numa dessa, quando o atleta vem e pede para sair, a melhor situação que tem é acordo. Porque se ele pede para sair, ele está satisfeito. Então foi o que houve. Então essas 11 saídas foram entendimento. E por que até agora só uma contratação? Porque o José Eduardo... eu tentei levar ele para confiança, tentei levar ele para o 13, e quando nós estávamos conversando e existiu uma possibilidade dele poder, porque ele terminou agora com a Tombense, uma possibilidade de vir para cá, era um nome que não podia deixar escapar, e era o momento. Então financeiramente ele agradou aqui, é o que importa, e a situação dele vir, nós entendemos que é uma peça importantíssima, da maneira que ele joga, para o esquema que ele joga. Então, por isso, somente ele, nesse momento, foi contratado. Os outros de empréstimos são empréstimos. Teve alguns que poderiam voltar de empréstimo, que acabaram acertando a rescisão. Então, nesse momento, nós estamos com o elenco enxuto, mas bom. E, principalmente, assim, deixando espaço para aquilo que eu falei para o Jean. A partir do momento que apareceu um nome que nós entendemos que vai ser importante para o estadual, ele vai vir para a Copinha. Se não, nós vamos tentar fazer pré-contrato. Se não conseguir, os que estão aqui, com certeza vão fazer de tudo e vão honrar esse nome do Marcílio. Boa tarde, presidente Tarcísio Guedin. Nos últimos campeonatos, o Marcílio Dias errou muito em contratações e na hora de fazer contrato com jogadores. O que evidencia o torcedor a acreditar que isso não vai voltar a se repetir? Eu tive uma conversa com o pessoal do futebol, o que eu falei com eles? Existe uma diferença muito grande quando se fala quem tem calendário, né? Eu digo, Marcílio, mesmo tendo acesso à Série D, a gente não tem um calendário. A gente vai ter 3 tipos de campeonatos, né? Quem tem calendário, quem tem Série A e Série B. Digo isso por quê? Porque já. Que a gente trouxe de aprendizado, como você falou, tanto de aprendizado, né? Se disputa uma Série A e uma Série B, você sabe que vai ter 38 jogos, já sabe as equipes que vai enfrentar. Então já tem um calendário completo. Marcílio Dias tendo o calendário completo ano que vem, ele não vai ter apenas um campeonato.
ele vai ter o Campeonato Catarinense, ele vai ter uma Copa do Brasil, ele vai ter uma Série D e vai ter uma Copa Santa Catarina. Então você tem que fazer as mudanças. Até que o professor falou aqui, a Copa Santa Catarina, ela é importante? É importante. É importante o título? É. Mas ela é a porta de entrada para o ano seguinte. Então é muito importante que a maioria dos contratos, e é o que nós estamos fazendo para o ano que vem, qualquer contrato que a gente faça, que for o contrato longo, o contrato que você vai alongar, é até a final de uma possível Série D. Então, você já teria o setembro, agora vamos supor, com uma listagem em aberto, para você poder programar para o próximo ano. Então, essa foi uma das situações que a gente entendeu que teria que ser mudada do Marcílio Dias. Os contratos que possivelmente tem que ser longos, porque a gente sabe, as contratações de muitos atletas, eles só vêm disputando com outras equipes, né? Não adianta você achar que você vai conseguir contratar todos os jogadores só por 3 meses, que é praticamente impossível. Jogadores que são requisitados por outros clubes, tem que ser um contrato maior. Mas esse contrato maior não vai poder passar, vamos dizer assim, de uma Série D. Então, para evitar que a gente deixe de ter um campeonato forte cada ano que passa, é entender os campeonatos que você vai participar. Não pensar que você, eu tenho um calendário ano que vem completo. Não, você vai ter 3 tipos de campeonatos diferentes. E lá você tem que também trabalhar cada campeonato. Vocês falaram em título, em pensar em título para o ano que vem, e lógico que não dá para prometer, mas entrar buscando isso. Você também falou da relação com os patrocinadores, 10 milhões no ano, é um número realmente talvez o maior da história. Como é que você está planejando e pensando a questão do orçamento para o ano que vem para tentar fazer um time, logicamente, mais competitivo para buscar o título? A gente já sabe que esse ano foi até um valor bem considerável, acho que a folha chegou a passar de 500 mil, né? Como é que pensa isso para o ano que vem, já iniciando agora? A folha não é que ela passou de 500 mil, se botar a despesa completa do clube, ela beira R$1 milhão, né? Que você faz questão de contratações, pagando acordo, pagando empréstimo, porque às vezes você tem que ocupar as lacunas que faltam. Então, quando tem uma lacuna de fluxo de caixa, vamos dizer assim, você acaba contratando um empréstimo. Então, você tem uma variável de valores, né? E por isso que a gente sempre fala para o torcedor. É importante para o torcedor, claro, ele vibrar com vitórias, com títulos. Para nós, mais ainda. Porque todo mundo que está junto, né? Não é só, um clube de futebol não vive só de credibilidade. Ele vive de bons jogos, vive de vitórias, vive de títulos. Então, quanto mais títulos você consegue, quanto mais acima do campeonato você chega, mais pessoas querem estar próximas a vocês. E nós temos uma responsabilidade. Como vocês nos cobram ali, você vê um Barco com acesso à Série C, vê um Brusque, nosso vizinho aqui, disputando uma vaga para a Série B, os nossos patrocinadores cobram nós, né? Porque muitos patrocinadores são amigos nossos, né? São pessoas que convivem com você e eles perguntam por quê, qual o motivo, porque o nosso clube às vezes também não tem esse acesso que eles teve, mas a grande maioria entende. Então, a gente é necessário para te cultivar os teus patrocinadores, realmente é muito difícil esses números, por ano que vem não tem nem como garantir isso, por isso até conversei junto com o Rafael, até junto com o professor Vaguinho, até falei para ele, eu acredito que um dia ele vai ser executivo de futebol, tá? O homem entende de contratações. O calendário do ano que vem, ele tem que começar enxuto, para depois você ir colocando as peças. Porque uma coisa que eu aprendi já, quando eu era muito novo, meu pai falou, dinheiro não aceita desaforo, né? E quando você tenta desaforar ele um pouquinho, como foi esse ano, a gente foi, faz contratação, vinha o Jânio no meu WhatsApp, é hora de arriscar, vinha o Jânio, vai arriscar, todo mundo pediu para arriscar, né? Depois, agora estamos com 38 atletas, mas ninguém falou isso aí, tem que contratar. Então tu dá uma desaforada e ele te cobra, você tem que ir atrás. Graças a Deus a gente tem uma boa perspectiva, acredito que amanhã nós vamos anunciar um novo patrocinador que está junto conosco já para esse ano que vem, mas tem que correr muito atrás, né? Então, para ano que vem, planejamento, nós já estamos fechando a folha para o ano que vem, estamos fechando a questão dos patrocinadores para o ano que vem também, muito difícil, muito custoso, a torcida ainda faz parte muito disso, né? Sócio-torcedor, bilheteria, o que eles gastam aqui dentro, compra de camisetas, isso nos ajuda muito ainda, então é necessário estar junto conosco, né? O Marcílio Dias é nosso, né? Não existe adversário aqui da região que vai ter nosso torcedor, ele fica bravo, ele fica frustrado, como nós, mas nunca vai largar, né? Esse é o bom da paixão pelo time, né? Nunca se troca. Mas respondendo a tua pergunta, para o ano que vem nós estamos sim já trabalhando planejamento para ter uma folha um pouco mais enxuta, mais assertiva, vamos dizer assim, né? Para poder fazer um bom ano 2026. Última.
Agora, para finalizar a coletiva, minha pergunta ao professor Vaguinho Dias. Em relação a este elenco do Marcílio Dias, acho que o primeiro grande passo, que era realmente reduzir este número de atletas, foi bem feito com as 11 saídas. A minha pergunta é, hoje o Marcílio Dias tem conversas em andamento para a contratação de algum reforço? Além disso, a minha outra pergunta seria ao retorno do Felipe Manuel e do Gerson. Estes 2 atletas foram analisados por você, pedido por você para que retornasse ao Marcílio Dias neste momento. E em relação ao time de amanhã do Marcílio Dias para estrear nesta Copa Santa Catarina, já tem os 11 iniciais definidos para o confronto? Vamos lá, menino. São 3 perguntas, não deixa eu esquecer não, tá? Então nós vamos começar com o goleiro. Quem vai ser o goleiro titular? Rafael. Nós vamos do Rafael, Vitor Guilherme. Nós vamos com o Claudinho, o Luan e na lateral esquerda vai iniciar o Jefferson. Aí nós temos o Potiguar, o Felipe Baiano, Cezinha. E lá na frente, os 3, nós vamos começar com na direita. Quem que você quer que comece na direita? No jogo treino foi o Lucas Silva. Lucas Silva, de centroavante, Alex Gonçalves e Levi. Essa é a equipe que inicia. Nós temos uma equipe praticamente quase a mesma que vinha jogando nos outros jogos. Existem vários atletas contactados, ainda contratados não, mas em conversa, sendo avaliado por nós, sendo avaliado minuciosamente para que a gente consiga aquilo que eu falei para o Jean, trazer para agora e que já chegou para o estadual. Então existem sim. Nós estamos procurando bem e estamos bem ativos nessa situação toda aí.